Costa, que é historiador e também mestre em ciência política. Vamos falar um pouco do processo de independência da América Espanhola, lembrando algumas pessoas que ainda não se deram conta que a Terra tem um formato geológico que lembra a bola, né? O planeta é redondo, os geógrafos chamam dessa forma de geóide, e em determinado momento a América foi dominada pelo continente europeu. O Império Espanhol navegou, atravessou o oceano e veio parar aqui na América Latina, onde roubaram a terra do índio, a mulher do índio, o pau-brasil do índio, a cultura do índio e a fé do índio. E houve um processo de libertação da América Espanhola que foi conduzida por Simão Bolívar, um dos grandes heróis libertadores da América. Então, vou bater um papo aqui com a Alessandra a respeito desse processo. Alessandra. Primeiramente, obrigado. É uma satisfação estar conversando sobre um assunto que é importantíssimo, até porque nós vamos analisar as raízes do que a gente está vivendo hoje. A minha intenção, inclusive, aqui é trazer esse vínculo com a atual conjuntura na América do Sul, né, nos países sul-americanos. O bolivarianismo, hoje tão falado, por exemplo, data desse momento histórico do século XVIII, em que Simão Bolívar, considerado um mártir da libertação na América do Sul, nas Américas, na verdade, ele vai tentar e conseguir agregar coisa que muito poucas vezes se viu na história, que é agregar vários países em formação. Quando eu digo informação, a cultura ainda em formação, o que tinha era a língua em comum, mas em vários aspectos etnológicos e culturais havia muita diferença, mas havia um ponto comum, uma conversão comum, que era a luta pela liberdade. E dessa luta, desse processo histórico, nasce hoje, fazendo essa ponte o tempo todo, entre passado e presente, o termo bolivarianismo, que muitos segmentos da sociedade têm colocado um aspecto pejorativo, como se o bolivarianismo fosse sinônimo de ditadura, de países em que a democracia não tem esse condão de liberdades individuais. O bolivarianismo tem sido colocado como aqueles países autoritários, e a gente percebe que, pela própria raiz do termo, pela própria história do termo, não é nada disso. Bolivarianismo é um conjunto de medidas seguidas por alguns países da América do Sul, em especial a Bolívia, a Venezuela. Hugo Chávez foi um dos grandes retomadores dessa política, que nada mais é do que fomentar a educação, fomentar uma saúde de qualidade e evitar ou não aceitar de nenhuma forma ingerências externas, principalmente de países que não fazem parte do bloco sul-americano, nas políticas públicas da Sul-América. Então isso é bolivarianismo. Bolivarianismo é querer que aquele que ganha menos, ele tenha um equilíbrio econômico contra aquele que ganha mais. E aí vem novamente uma outra diferença muito grande, que se faz muita confusão. Então bolivarianismo não é comunista, é socialista. Não, não é isso. A questão está em justiça social. A Carta de Cartagena, que é um dos documentos que marcam a independência da América, né, da América Espanhola, ela tem como o seu principal ponto isso, justiça social. Olha, a gente está falando de justiça social até hoje, e a gente não consegue chegar a patamares mínimos. Quando se tenta essa justiça social, como foi nos últimos 10 anos, os governos vêm tentando incessantemente fomentar essa justiça social, tirando 43 milhões de pessoas da extrema pobreza e passando por um patamar que é de consumidor, isso incomoda uma parte da elite. Isso incomoda porque agora o consumidor vai saber que ele tem também direitos e ele vai lutar. E aqueles que estão acostumados com isso vão ter que tirar aquela velha história, vão ter que repartir o bolo. Então toda essa questão, de início, só para ilustrar, ela traz muitas sutilezas e a discussão fica geralmente muito superficial. É importante a gente retomar um pouco mais essa questão da história, como se deu, evidentemente,
a libertação da América e, inclusive, fazer um parâmetro com a independência do Brasil, por exemplo. Muito bem. Como de costume, a gente sempre traz um amigo de história e hoje eu trouxe aqui Jean Paolo Dorigo e Cláudio Vicentino, num trechinho que fala exatamente sobre o processo de independência da América Espanhola, onde ele diz, página 325, a revolução que libertaria a maioria dos países latino-americanos aconteceu entre 1817 e 1825 e tendo como líderes Simão Bolívar e José de San Martín. Então, se eu entendi bem, e para que todos entendam, eu quero provocar aqui o nosso convidado de hoje, Alessandro Costa, que é cientista político e historiador. Se alguém então chamar o trem de bolivarianismo, bolivariano, na verdade ele está elogiando, é isso? Com certeza. Se essa pessoa tem um ideal de uma justiça social, de evitar a dependência econômica que a América Latina desde sempre está subjugada. Se essa pessoa tem aquele ideal de que política se faz para os outros e não para si, se essa pessoa tem essa consciência social, ecológica, a consciência de bem-estar social, não aquele bem-estar do Estado, mas o bem-estar do comuna com comuna, ou do comunitário com comunitário, ela vai se sentir honrada de ser chamada de bolivariana, com certeza. Então, para que todos possam refletir, para pensar, quando alguém que defendia a ditadura militar acusa um governo de ser bolivariano, você precisa escolher bem de que lado desse processo você vai estar. É isso. Muito obrigado ao Alessandro. Pense nisso.